Olá, gente! Eu quero falar um pouquinho hoje sobre 4 definições importantes para o marketing. Segmentação, posicionamento, público-alvo e persona. Né? Então, o primeiro deles, segmentação. O que é segmentação? Primeiro, antes de falar o que é segmentação, eu quero falar o que é o marketing de massa. Né? Então, quando a gente pensa marketing de massa, um bom exemplo é pensar a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma bebida, né, não alcoólica, e é uma bebida que é um exemplo de marketing de massa. Por quê? Porque você tem um único produto que você oferece para pessoas de diferentes idades, segmentos, regiões, cultura, comportamentos, pensamentos, valores. Né? Nada disso é filtrado. Então, é o mesmo produto para diferentes pessoas. Isso é o marketing de massa. Em contrapartida ao marketing de massa, temos o marketing de segmento. E aí a gente vai começar a entender o que é um segmento. Né? Quando eu divido esse mercado em grupos, né, com características similares, e eu ofereço um determinado produto para esse grupo de pessoas selecionadas. Né? Então, assim, o que a gente chama de marketing de nicho, né? Um nicho de mercado. O que seria isso? É quando eu entendo que dentro de um segmento específico, né, eu vislumbro um grupo de pessoas com características muito peculiares e específicas, um grupo relativamente pequeno, né, em que eu consigo oferecer um produto específico para aquele grupo. Né? Então, isso é o marketing de nicho. Quando eu personalizo o meu produto para um determinado grupo de pessoas, eu estou fazendo uma segmentação de mercado. Então, digamos que eu queira, né, eu penso que eu vou investir e eu quero criar uma marca de roupas femininas para mulheres. Se eu for conversar com alguém, a pessoa vai perguntar: sim, mas que tipo de mulher você quer atingir? Aí eu vou dizer: são mulheres jovens, né, que gostam de moda, que vivam na cidade, que gostam de viajar, que trabalhem com algo criativo, né, mas que ao mesmo tempo se divertem, gostam de ir para o campo, para a serra, para a praia. Então, assim, isso, na hora que eu defino, né, que eu começo a delimitar esse grupo de mulheres e eu consigo definir dentro desse grupo um grupo específico para atuar, né, eu estou fazendo a segmentação de mercado. E para que eu vou fazer uma segmentação de mercado se eu poderia potencialmente atender a outros grupos também? A gente faz segmentação de mercado para que a gente consiga entender melhor o contexto desse grupo, entender melhor quais são as necessidades, os desejos, quais são os temas que eles mais se identificam, para que eu consiga customizar, né, e projetar o meu mix de marketing pensando nesse grupo. Então, o objetivo de se segmentar o mercado é que a gente consiga ter mais chances, né, de atender de uma forma mais do que satisfatória, encantar esse grupo de pessoas. Não sei se vocês já viram um ditado, tipo assim: a marca tal quer atender todo mundo e termina não atendendo bem ninguém. Então, assim, quem quer, né, atender a todos, termina não atendendo muito bem ninguém. Né? Principalmente se a gente for pensar nesse contexto de moda, em que há muitas peculiaridades para serem analisadas. Então, segmentar, né, é uma necessidade, é mais do que uma necessidade, é quase que uma obrigação para você sobreviver no mercado. Porque hoje a gente já viu no contexto do marketing 4.0 que a gente precisa não só satisfazer, mas encantar esse consumidor. E para a gente encantar esse consumidor, a gente tem que entender ele muito bem. E para entender muito bem, a gente precisa fazer recortes, porque a gente não consegue abarcar o mundo com as mãos, literalmente. Então, o segmento é dividir, né, o mercado em grupos, identificar esses grupos, ver qual é o grupo que você tem mais condições de atingir de uma forma melhor, né, e mirar esse grupo para suas ações. Então, segmentação de mercado é exatamente isso. Indo para o próximo definição, conceito que a gente vai trabalhar hoje, é posicionamento. Né? Então, assim, até um consumidor leigo já deve ter visto falar muito em posicionamento, mas há uma grande confusão com esse termo, né? Porque posicionamento, o que é? É a imagem que o consumidor, e faço em negrito,
o consumidor, né, tem de uma determinada marca. Por que eu coloco em negrito a palavra consumidor? Porque a imagem que o consumidor tem, não é o que a marca tem. A marca, ela projeta, né, o certo de uma marca é projetar o posicionamento que ela quer. Então, assim, vamos falar um exemplo da Animale, que é uma marca feminina de roupa. Né? Então, a Animale, ela projetou qual a imagem que ela quer que os consumidores dela tenham em mente com relação à marca. Então, a Animale, digamos que ela projetou, eu quero me posicionar como uma marca chique, moderna, urbana, né, e sofisticada. Então, assim, eu quero que as pessoas, quando pensem em Animale, pensem em sofisticação, pensem em beleza, em chique, cosmopolita, moderna, atual. Né? Eu quero que essa seja a imagem que os consumidores tenham da minha marca. A partir dessa projeção da Animale enquanto marca, ela vai fazer várias ações, pensar um mix de marketing, pensar a comunicação, em que conteúdos vai ser interessante a partir desse posicionamento que ela quer que os consumidores tenham. Mas mesmo ela projetando, ela não domina essa imagem, porque esse posicionamento, ele está na cabeça do consumidor. E o consumidor, ele constrói esse posicionamento a partir das armas, né? Não das armas, mas a partir dos códigos, dos símbolos que eles recebem a partir da marca, a partir dos amigos, a partir da percepção dele, a partir de uma experiência que ele teve na loja, né? Então, assim, a partir da comunicação, das imagens. Então, e ele vai fazer uma interpretação. Então, por isso que a marca não domina 100%, porque ele vai interpretar aquilo de acordo com as vivências subjetivas e individuais que eles têm que eles construíram ao longo da vida deles. Então, assim, a marca, ela direciona, mas ela não controla 100% esse posicionamento, porque quem vai controlar esse posicionamento são fatores, às vezes, até subjetivos, incontroláveis, né, e até subliminares do consumidor. Então, posicionamento é isso, é a imagem que os consumidores têm de uma determinada marca. Entrando um pouco no terceiro conceito, que eu acho que a gente pode juntar o terceiro com o quarto, que é público-alvo e persona. Muita gente confunde qual a diferença de um para o outro, se eu preciso continuar definindo o público-alvo, se eu já tenho a minha persona ou vice-versa. Então, em primeiro lugar, assim, não há um consenso com relação a isso. Quando o termo persona surgiu, várias pessoas defenderam que não precisaria mais pensar em público-alvo, mas hoje eu acho que o que mais predomina é a junção dos dois. Os dois vivem em conjunto. Por quê? Né? Público-alvo é exatamente a definição desse grupo, desse segmento de mercado que a empresa resolveu atuar, resolveu atrair, resolveu buscar. Então, assim, se eu for pensar no Animale, eu posso dizer que o público-alvo da Animale são mulheres entre 20 a 50 anos que vivem nos grandes centros, nas grandes cidades do Brasil, que gostam de viajar, são profissionais autônomas, mulheres modernas, cosmopolitas, que gostam de se divertir, são autênticas. Então, assim, eu consigo definir, né, características demográficas, sociais, psicológicas e comportamentais desse grupo de mulheres e definir em 2 parágrafos, né, e características desse grupo. Com o surgimento do meio digital e, por consequência, a quantidade de informações que o meio digital nos oferece através das suas métricas o meio digital é muito rico em dar esses resultados, em precisar, em dizer quem é que está vendo o seu site. Então, assim, com muitas informações, essas informações mais abundantes, foi possível e viu-se a necessidade de personificar esse público-alvo, de não pensar mais em grupo, mas que a necessidade de pensar em uma pessoa. Então, se a gente continuar com esse exemplo da Animale, né, eu não vou mais pensar em termos de persona em um grupo, mas vou pensar em uma pessoa que represente esse grupo de consumidores. Então, eu vou falar que na persona da Animale é a Sofia, ela tem 35 anos, ela é formada em arquitetura,
ela tem um grande escritório de arquitetura, que ela faz projetos para vários clientes, ela tem uma vida agitada, né, no dia a dia, ela se divide entre família, trabalho, e aos finais de semana ela gosta de viajar, sempre que pode ela viaja, já conhece vários lugares do mundo, nananana. Então, assim, eu já não tô mais falando em um grupo de pessoas, mas eu tô falando em uma pessoa. E assim, hoje é inconcebível você trabalhar sem pensar nessa persona, porque esse meio digital, de fato, ele criou essa necessidade da gente entender de uma forma mais profunda esse consumidor. E a persona, ela nos ajuda também na hora de criar. Como a persona, né, a definição da persona tem uma característica muito de storytelling, de contar uma história, a gente se identifica mais, a gente se envolve mais com a persona. E a gente consegue visualizar na hora de criar uma roupa, se a Sofia usaria aquela roupa, que tipo de cenário seria interessante que a Sofia iria se encantar, que tipo de conteúdo interessa para a Sofia. Então a gente consegue, né, se envolver mais na história, e quando a gente se envolve mais, a gente tem uma possibilidade de acertar, né, e conseguir não só satisfazer esse nosso consumidor, mas encantar, entender o contexto dele e customizar a nossa oferta enquanto produto ou serviço aos desejos e às necessidades desse grupo através da Sofia. Então a Sofia é como se fosse uma ponte, né, que vai nos deixar mais acessível para esse nosso segmento. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essas quatro definições, né, que a gente vai explorar essa semana. E lembrando que eu vou estar anexando um arquivo para que vocês possam se aprofundar nesses conceitos. E eu também vou indicar algumas leituras para que vocês consigam entender melhor. E até mais, gente. Tchau, tchau!